o perigo de xingar e amaldiçoar. Você já parou? Você já parou para pensar que o nervosismo nas palavras que saem da sua boca podem te levar ao inferno? E você não sabe disso? Jesus disse isso em Mateus 5:22. Qualquer que se irá contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser raca, e é sobre isso que quero falar, será réu do sinédrio. E quem lhe chamar de louco, guarda isso, será réu do fogo do inferno. Tudo que Jesus disse neste versículo leva ao inferno. Agora, observe, isso é muito sério, porém não percebemos. Naquela época de Jesus, a expressão raca era uma forma de desprezo, como chamar alguém de inútil, de idiota, de imprestável, de lixo. Jesus nunca aceitou isso, nunca admitiu isso entre os seus discípulos, entre o seu povo, entre as suas ovelhas. Hoje, a gente ouve e às vezes até fala. Eu, inclusive, estava esses dias conversando com a minha esposa com relação a isso. E às vezes, eu confesso que eu, me policiando melhor com essa palavra, eu percebi que há situações que eu digo alguma palavrinha dessa aqui. Não palavrão, graças a Deus, Deus me libertou. Mas esse tipo de palavra. Então, veja, quando alguém chama o outro de louco, como Jesus disse, ou filho do diabo, a hora que um crente fica nervoso, palavrão de crente é isso aqui, né? Às vezes, quando fica nervoso, que erra, que falha, chama o outro de louco, filho do diabo, Deus vai te fulminar, ô seu desgraçado. E eu chamo o outro de burro, burra, maridos que chamam a mulher de burra, chama o filho de burro, otário, incompetente. Tudo isso, irmãos, é raca. O resultado disso é réu de inferno. Chama o outro de filho de pestinha. Às vezes nem é filho dele, chama desse nome. Nojento, na hora da discussão do casal, não é? Moleque, chama outro de moleque. Moleque, pra quem não sabe, veio de Moloque. É aquele deus lá que, né? Você sabe perfeitamente o que faziam com as crianças com esse deus maldito. Só que quando esse deus chegou lá na África, começaram a chamar as crianças de Moleque. Esse deus passou esse nome de Moloque para Moleque e colocaram na criança, porque já era um costume de fazer maldade com a criança. Chama outro de porco, porca, danado. Você sabe o que significa chamar outro de danado? Ou usar essa expressão danado? É condenado. Outra coisa, incompetente, chama a pessoa de praga. Teve uma pessoa que falou aí em determinado comentário aí, chamou o marido de demônio, irmãos. Jesus Cristo de Nazaré. E por aí vai, né? Expressões de certos crentes. Vamos lá. Frases que amaldiçoam a sua própria vida. Eu quero que você agora anote uma coisa que não é exatamente xingar, mas são frases que trazem maldição para a tua vida. Nada dá certo para mim. Uma coisa deu errado, nada para ele vai dar certo mais, ele diz. E isso traz realmente essa confirmação, porque é falta de confiança no Deus vivo. Outro diz assim, sinto que eu não vou conseguir. Realmente isso vai acontecer. É o que a fé da pessoa está dizendo. Fé, né? Fé. Nunca vou ser alguém na vida. Ou outro diz assim, eu nunca vou mudar. Eu nunca vou ficar liberto, nunca vou ser livre. E vai acontecer realmente isso. Irmãos, eu vou trazer uma prova da confirmação disso em expressões de Cristo, que isso vai trazer, vai calar a nossa boca, viu, irmãos? Vai fechar a nossa boca com essas expressões. O outro diz pro filho, geralmente, né? Você sempre será um fracasso. O sangue de Jesus tem poder. Frases que expressam, meus irmãos, desejo do mal pro outro. A pessoa diz assim, eu gostaria que você estivesse morto. Sangue do cordeiro. Não fale isso. Desejo que você nunca tivesse, o meu desejo é que você nunca tivesse nascido. O outro diz assim, que maldição. Eu conheci uma pessoa que tinha uma mania de chamar o bicho, sabe? Um negócio dava errado lá, tava tentando consertar alguma coisa, aí não dava certo, caía, quebrava. Ele disse, ô Satanás, irmãos, tá pedindo, tá chamando, tá clamando. Isso se chama invocação. Invocar significa chamar, pedir, fazer um clamor, um pedido, uma oração. Vem! Irmãos, a Bíblia, ela menciona que uma maldição, ela é uma invocação de opressão sobre a vida da pessoa. A Bíblia diz que é amaldiçoado aquele que despreza seu pai e sua mãe. Observe, a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Por isso que a pessoa vive uma opressão e não entende. Mas por que essa opressão na minha vida? Por que essa maldição na minha vida? Por causa das próprias palavras e não sabe. Eu creio que através dessa mensagem, Deus vai trazer uma mudança na sua vida, de libertação, um novo horizonte de Cristo na sua vida. Mas Jesus, ele foi claro também. Ele disse assim, olha, quem fala assim está revelando o que há dentro do coração. Lá em Mateus 12, 34, 35, Jesus disse, como podeis falar coisas boas sendo maus? Aqui ele está falando de pessoas más. Porque a boca fala do que está cheio o coração, Jesus falou. A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Essas palavras não são simples ofensas, meus irmãos. São demonstrações de ódio. É esse o problema. É sobre isso que Jesus está dizendo. São demonstrações de ódio, de desprezo. E é sobre isso que Jesus está falando conosco hoje. E a Bíblia diz que quem odeia seu irmão já é assassino. Já dentro do seu coração. É só ler lá 1 João 3,15. E aproveita e lê também o 16. Cada vez que um irmão
que uma pessoa, que um crente amaldiçoa outro, ele está abrindo uma brecha espiritual. E infelizmente, muitos não sabem disso. Xingar, meus irmãos, amaldiçoar, meus irmãos, é invocar a maldição. E vou terminando por aqui. É liberar palavras que convidam espíritos de confusão, espírito de divisão, espírito de destruição, para entrar no seu ambiente e na sua vida, e muitas vezes dentro de si. Então, entenda, enquanto você xinga, o inferno te aplaude, o bichinho te aplaude, o sujo, o encardido, ele te aplaude, e o céu entristece. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus, porque é Ele que vai nos arrebatar, é Ele que vai nos transformar e levar-nos ao encontro de Cristo. Ele é o amigo do noivo, meus amados irmãos, não entristeçam a Ele. Cristo morreu na cruz para nos ensinar a abençoar as pessoas, não ofendê-las nem amaldiçoá-las. Jesus, ele foi cuspido, zombado, traído, mas não respondeu com ódio, com maldição, porque ele sabia que o amor é a linguagem do reino de Deus. Se da sua boca sai mais maldição do que bênção, é sinal de que seu coração precisa de restauração. Quem não imita a Cristo não tem espaço no reino que Ele nos prometeu, que Ele te prometeu. Então, claro, nós, né? Ele prometeu para todos nós. Então, da próxima vez que alguém te irritar, lembra disso. Abençoar é melhor. Xingar traz juízo, meus irmãos. Escolha palavras que curam, não que ferem, não que matam, não que amaldiçoem. Porque quem anda com Cristo, fala como Cristo. Termino aqui. Comenta nos comentários. Abençoar é melhor. Xingar e amaldiçoar traz juízo, e compartilha para alguém que precisa ouvir isso hoje, e você vai livrar essa pessoa da opressão maligna. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.